Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho. Você vai ver nessa edição que o governo já distribuiu mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid aos estados. Em Israel, a oposição conseguiu formar um novo governo e Benjamin Netanyahu vai deixar o cargo de primeiro-ministro depois de 12 anos. E a Rússia informou que vai cooperar com as investigações sobre um ataque hacker contra a brasileira JBS. Um prédio de 4 andares desabou na zona oeste do Rio de Janeiro hoje de madrugada na comunidade Rio das Pedras. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, 3 pessoas foram retiradas dos escombros e foram levadas para um hospital. Além disso, outras 3 já foram localizadas, mas ainda não foram resgatadas. O prédio de 4 andares desabou por volta das 3h30 da madrugada e testemunhas disseram que estalos da estrutura começaram por volta das 2 da manhã, portanto, ali 1 hora e meia de intervalo entre os estalos e o desabamento. Os técnicos da Defesa Civil avaliam os danos que foram causados em outras 4 edificações. As causas desse desabamento ainda são desconhecidas. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV ontem à noite. Ele destacou os resultados da política econômica do governo e o esforço para a vacinação dos brasileiros contra a Covid. O presidente garantiu que o governo não está economizando esforços para garantir a vacinação de todos os brasileiros contra a Covid. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o 4º país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Ontem assinamos acordo de transferência de tecnologia para a produção de vacinas no Brasil, entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite de apenas 5 países que produzem vacina contra o Covid no mundo. Sobre a economia, Jair Bolsonaro destacou o resultado do crescimento da economia nos 3 primeiros meses do ano, que atingiu 1,2% e superou todas as expectativas e deverá surpreender a todos até o final do ano. E lembrou também dos programas sociais do governo, além das obras que estão sendo feitas. Destinamos, em 2020, 320 bilhões para o auxílio emergencial, para atender aos mais humildes. Esse montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. E mais de 190 bilhões de reais para ajudar estados e municípios. Alguns setores, como bares e restaurantes, turismo, entre outros, em grande parte foram socorridos pelo nosso governo, por meio do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Hoje mesmo sancionamos a nova lei do PRONAMP, agora permanente, que pode destinar a vários setores até 25 bilhões de reais, onde 20% será destinado ao setor de eventos. O PIB projetado para 2021 prevê um crescimento da economia superior a 4%. Só no primeiro trimestre deste ano, a economia mostrou seu vigor, estando entre os países do mundo que mais cresceram. Com o Congresso Nacional, estamos avançando. Aprovamos a nova Lei do Gás, o Marco Legal do Saneamento, a MP da Liberdade Econômica, o Banco Central Independente e o novo Marco Fiscal. Realizamos também leilões de rodovias, portos e aeroportos. O presidente também destacou a realização da Copa América no Brasil, que vai começar no próximo dia 13, com a participação de 10 países. Tudo com muito cuidado. Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores, eliminatória da Copa do Mundo, aceitamos a realização no Brasil da Copa América. O nosso governo joga dentro das 4 linhas da Constituição. Considera o direito de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos inegociáveis. Você viu que o presidente citou no pronunciamento o acordo de transferência de tecnologia que permite que a Fiocruz produza o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo da vacina contra a Covid-19. A estimativa agora é de que isso permita a produção de cerca de 15 milhões de doses por mês. Após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca, que vai permitir a fabricação da vacina 100% nacional,
já chegaram ao Brasil os bancos de células e de vírus, materiais essenciais para a produção da vacina. A estimativa da Fundação é de que sejam produzidas por mês cerca de 15 milhões de doses do imunizante na fábrica de Biomanguinhos. Mas as primeiras doses 100% nacionais só devem ser entregues em outubro. Inicialmente, serão produzidos 2 lotes de pré-validação e 3 de validação, que vão passar por testes de comparabilidade pela AstraZeneca até alcançar a produção em larga escala. Também devem ser elaboradas as documentações necessárias à solicitação da alteração no registro da vacina junto à Anvisa. A Fundação também formalizou o contrato para a aquisição adicional de IFA importado para o processamento final de mais de 50 milhões de doses para compor as entregas de vacina do segundo semestre. No total, já foram entregues 47 milhões de doses ao governo, incluindo 4 milhões de doses prontas da vacina do Instituto Serum da Índia. Polícia Federal apura as irregularidades na construção do hospital de campanha Newton Lins, usado no combate à pandemia no Amazonas. Sobre a operação, o governo amazonense disse que as investigações em curso são de total interesse do Estado e que o governador Wilson Lima focou sua gestão na preservação das vidas. A nota informa que o governador está à disposição das autoridades para esclarecer as ações do governo e está convicto de que não cometeu qualquer irregularidade. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, foi preso ontem em Manaus. Ele estava em viagem e, no retorno à capital do estado, se entregou à Polícia Federal. A assessoria do secretário afirmou que ele tem convicção de que agiu da forma correta. A CPI da pandemia ouviu nesta quarta-feira a médica Luana Araújo, anunciada como gestora da Secretaria Especial de Enfrentamento à Covid-19 no Ministério da Saúde, mas que nunca foi nomeada. A médica disse que chegou a trabalhar 10 dias pela pasta e que não recebeu pelo período, e que com 2 ou 3 adiamentos percebeu que a nomeação não sairia. No entanto, disse que não recebeu qualquer explicação. Honestamente, não me foi comunicada qual foi a razão pela qual a minha nomeação não foi aprovada. Eu simplesmente fui comunicada de que, infelizmente, essa nomeação não sairia. Eu agradeci profundamente a oportunidade de servir o meu país, peguei as minhas coisas e voltei para Belo Horizonte. A consultora em saúde pública para organizações internacionais é epidemiologista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em saúde pública pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos. A médica informou que tratou vários pacientes contra a Covid-19 sem receitar cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina ou zinco. Nós temos estudos que mostram que a mortalidade é uma meta-análise, aí sim uma meta-análise feita da forma correta, uma meta-análise que é essa ferramenta que condensa e melhora a nossa percepção de estudos, feitos sobre estudos que são de alta qualidade, que são estudos randomizados, controlados, mostra que existe um aumento da mortalidade com o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Quando a gente transforma isso numa decisão pessoal, é uma coisa. Quando você transforma isso numa política pública, é outra. A autonomia médica faz parte da nossa prática, mas não é licença para experimentação. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento? Não conversou, discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Além de ouvir Luana Araújo, os senadores alteraram novamente o calendário de oitivas. A pedido do senador Marcos Rogério, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, antecipou o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Inicialmente, seria realizado no dia 29, agora vai ser dia 10. É que nesta quarta-feira, a Polícia Federal realizou a operação no estado do Amazonas para apurar possível desvio de recurso e favorecimento de empresas durante a pandemia. Face à urgência e à gravidade da situação, faço um apelo a Vossa Excelência que comunique o governador do estado do Amazonas e o convoque para estar aqui na próxima semana, na terça ou na quarta-feira.
Na semana que vem, a CPI da pandemia vai ouvir Marcelo Queiroga. O segundo depoimento do ministro da Saúde foi marcado para terça-feira. Depois, é a vez de Elcio Franco, ex-secretário de Saúde do Ministério. Fechando a semana, o governador do Amazonas será ouvido. Na semana seguinte, a oitiva é com o secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo. Depois, com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e na sequência, o representante da White Martins. A Polícia Federal apura as irregularidades na construção do hospital de campanha Newton Lins, usado no combate à pandemia no Amazonas. Sobre a operação de ontem, o governo amazonense disse que as investigações em curso são de total interesse do Estado e que o governador Wilson Lima focou sua gestão na preservação das vidas. A nota informa que o governador está à disposição das autoridades para esclarecer as ações do governo e está convicto de que não cometeu qualquer irregularidade. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, foi preso ontem em Manaus. Ele estava em viagem e, no retorno à capital do estado, se entregou à Polícia Federal. A assessoria do secretário afirmou que ele tem convicção de que agiu da forma correta. Hoje, em Belém, no Pará, pode chover. A mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. Vamos ver a previsão do tempo para todo o país. Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco ainda vai impedir a formação de nuvens carregadas na maior parte do Brasil. O dia começa com sol e não há previsão de chuva em todas as áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Entre a Zona da Mata e a região do Vale do Rio Doce, o dia começa com um nevoeiro, mas que logo se dissipa e dá lugar ao sol forte. Tempo firme também sobre o sul do Pará e do estado do Amazonas, também sobre os estados de Rondônia, Tocantins e em áreas do interior do Nordeste, assim como nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Os ventos que sopram no mar provocam chuva passageira na costa da Bahia, em Sergipe e entre as capitais Maceió e Recife. No extremo norte do Brasil, também há condições para pancadas de chuva que se concentram no período da tarde, mas na região de Boa Vista, há risco para temporais já pela manhã. Com a atuação do ar seco, o risco para queimadas é muito alto, especialmente em áreas do interior paulista, norte e Triângulo Mineiro, no centro-oeste e em áreas das regiões norte e nordeste, como o centro-oeste da Bahia. A temperatura mínima prevista em Porto Alegre é de 11 e a máxima não passa dos 20 graus, e em Salvador, mínima de 22, máxima de 29 graus. Depois do intervalo, a gente mostra que a oposição em Israel conseguiu formar um novo governo e assim, Benjamin Netanyahu vai deixar o cargo. Voltamos já. Para as 9 no horário de Brasília, ontem foi dia de otimismo no mercado financeiro. O dólar fechou em queda, cotado a R$ 5,08. Esse é o menor valor desde dezembro do ano passado. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores, a B3, fechou com um novo recorde, mais de 129.900 pontos, uma alta de 1%. Em apenas 24 horas, o Brasil registrou 95 mil novos casos de Covid-19. Foi o segundo dia com mais confirmações de diagnósticos desde o início da pandemia. O Brasil registrou mais 2.507 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O total já chegou a 467.706 vítimas da doença. O Ministério da Saúde também confirmou mais de 95.601 casos de Covid-19. Esse é o segundo dia com mais registros de infecções pelo coronavírus desde o início da pandemia. O número só ficou abaixo do registrado em 25 de março deste ano, quando foram contabilizados mais de 100 mil diagnósticos em um dia. Já são mais de 16.720.000 casos até agora. A média móvel de mortes em 7 dias no país é de 1.897 vítimas por dia. A variação indica a tendência de estabilidade nos óbitos pela Covid. Esse indicador está abaixo de 2.000 mortes diárias há mais de 3 semanas. E a média de novos casos está em 63.627 confirmações por dia, também indicando tendência de estabilidade.
Hoje, 6 estados apresentam alta nas mortes: Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Roraima e Tocantins. Em estabilidade estão 14 unidades da federação: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. 6 estados registram queda: Amazonas, Espírito Santo, Pará, Piauí, Rio de Janeiro e Sergipe. O estado do Ceará não divulgou os resultados do balanço diário. A gente mostrou que o governo federal já distribuiu aos estados 100 milhões de doses, mas até o momento o Brasil bateu a marca de 70 milhões de vacinas aplicadas, vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, até o momento 47 milhões e 852 mil brasileiros receberam a primeira dose, o que dá 22,60% da população, e mais de 22 milhões e 833 mil receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 1 milhão e 58 mil doses das vacinas contra a Covid. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, que chegou a 30% de vacinados, Rio Grande do Sul e São Paulo. Aliás, o governo do estado de São Paulo prometeu concluir a vacinação dos adultos contra a Covid até o dia 31 de outubro. Na próxima segunda-feira começa a vacinação das pessoas com comorbidades na faixa etária de 18 a 29 anos. Também foi antecipada para o próximo dia 9 a vacinação de profissionais de educação de 45 e 46 anos. O governo de São Paulo informou ainda que mais de 6 mil litros de insumos devem chegar da China no fim do mês para a produção de 10 milhões de doses de vacinas. O líder da oposição israelense, Yair Lapid, conseguiu o apoio necessário para formar um novo governo e, dessa forma, Benjamin Netanyahu deixará o poder depois de 12 anos no cargo de primeiro-ministro. A informação foi confirmada pelo gabinete do líder do partido Yesh Atid, após formalizar a entrada da legenda árabe RAM à liderança, que conta com representantes de partidos de esquerda, centro, direita e árabe. Acabei de assinar um acordo com o Yair Lapid para que ele possa formalizar um governo, depois de termos alcançado um conjunto de acordos sobre questões que servirão aos interesses da sociedade árabe e vão fornecer soluções para problemas urgentes que a sociedade árabe enfrenta em vários campos. Ao todo, 8 partidos fazem parte da coalizão que poderia marcar um ponto de inflexão na história política de Israel. A última vez que um partido árabe apoiou um executivo, ainda que sem integrá-lo, foi em 1992. O líder da legenda árabe, Mansur Abbas, não informou se participaria ativamente do governo. O centrista Lapid assumiu as rédeas da oposição na tentativa de tirar, depois de 12 anos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu do cargo e no domingo conseguiu também o apoio da líder da direita radical, Naftali Bennett. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que o governo do país está disposto a analisar qualquer pedido dos Estados Unidos para ajudar na investigação sobre o cyberataque à filial americana da JBS. A empresa brasileira já tinha alertado que a invasão veio de uma organização criminosa, provavelmente com sede na Rússia. Peskov ressaltou ainda que espera que a questão do crime cibernético esteja na mesa de discussões na cúpula marcada para o dia 16 de junho, em Genebra, entre os presidentes russo Vladimir Putin e o americano Joe Biden. A JBS informou ao governo dos Estados Unidos que foi extorquida e que teve de suspender parte de suas operações de produção na América do Norte e na Austrália. A Casa Branca confirmou que ofereceu assistência à JBS e enviou a mensagem de que países responsáveis não abrigavam criminosos de ransomware. Ransomware é um esquema que aproveita as falhas de segurança em um sistema de computador para bloqueá-lo e exigir um resgate para reiniciá-lo. A JBS, multinacional brasileira especializada em produtos à base de carne bovina, suína e frango, é uma das maiores empresas agroalimentares do mundo. A Rússia pode ter uma eleição sem opositores. Em setembro, o país vai escolher representantes para o poder legislativo e uma lei que silencia as vozes dissidentes foi aprovada ontem.
O Conselho da Federação, Câmara Alta do Parlamento, aprovou por 146 votos a favor e 1 contra o texto que proíbe as candidaturas em qualquer eleição de pessoas que tenham colaborado com organizações consideradas extremistas e terroristas. A lei deve ser assinada pelo presidente russo Vladimir Putin para entrar em vigor. Esta nova regra é vista pelos críticos do governo como uma nova ferramenta que tem como alvo os partidários do opositor preso Alexei Navalny. A promotoria pediu à justiça que classifique essas organizações como extremistas porque elas planejam desestabilizar a situação social na Rússia. A rede de escritórios regionais do ativista já foi classificada desta forma pelos serviços financeiros reguladores. A equipe de Navalny denunciou o desejo do Kremlin de neutralizar seu movimento e de silenciá-lo antes das eleições de 19 de setembro. A popularidade do partido no poder, Rússia Unida, vem caindo nas pesquisas de intenção de voto, apesar da alta popularidade de Putin. O sistema COVAX, criado para uma distribuição igualitária das vacinas contra a Covid pelo mundo, arrecadou ontem mais 2 bilhões e 400 milhões de dólares, cerca de 12 bilhões de reais. O sistema COVAX, criado para distribuição equitativa de imunizantes, arrecadou 2 bilhões e 400 milhões de dólares adicionais. Apesar da boa notícia, a falta de doses disponíveis continua a impedir o COVAX de operar em plena capacidade. O montante foi levantado durante uma cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacinação. O dinheiro vai permitir a obtenção de 1 bilhão e 800 milhões de doses para os países de baixa renda que participam do mecanismo. As doses que serão distribuídas em 2021 e no início de 2022 protegerão quase 30% dos adultos em 91 países pobres. A Índia receberá 20% das doses disponíveis em razão do seu tamanho. O montante arrecadado eleva o aporte total para a compra de vacinas a quase 9 bilhões e 600 milhões de dólares. Os doadores se comprometeram ainda a contribuir com mais de 775 milhões de dólares para a logística de distribuição dos imunizantes. A cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacina reuniu países, o setor privado e a sociedade civil. Ainda falando de vacina, o 7º lote da vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech chegou ontem ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Essa nova remessa, a segunda da semana, tem mais de 930 mil doses e com esse carregamento a farmacêutica já entregou mais de 5 milhões do lote de 200 milhões contratado pelo governo federal. Agora a gente fala de futebol. Pela Copa do Brasil, o Atlético Goianiense foi até a Neoquímica Arena em São Paulo e venceu o Corinthians por 2-0. O time goiano joga agora por um empate no jogo de volta ou até por uma derrota de 1-0 para poder se classificar. No Maracanã, o Fluminense derrotou o Red Bull Bragantino por 2-0. Os gols da partida foram marcados por Fred e Abel Hernandes. O tricolor das Laranjeiras joga por um empate no jogo da volta para conquistar a classificação. Em Porto Alegre, o Grêmio, mesmo com desfalques por causa de um surto de Covid no elenco, venceu o Brasiliense por 2-0. O jogo de volta vai ser em Brasília e o tricolor gaúcho joga pelo empate. E fora de casa, o Atlético Mineiro venceu o Remo por 2-0. A equipe mineira, portanto, também leva um bom resultado para a partida de volta, que será em Belo Horizonte. No Clássico Rei, entre Fortaleza e Ceará, os dois times empataram em 1-1, jogo na Arena Castelão. E com esse resultado o confronto fica aberto. Em caso de igualdade no jogo de volta, aí a gente vai ter disputa por pênaltis. As partidas de volta desses confrontos que a gente disse agora há pouco estão marcadas para a semana que vem. Essa edição fica por aqui, você pode rever nossas reportagens no YouTube e daqui a pouco às 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações. Tchau, bom dia.